de João, capítulo 8, versículo 28 em diante. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas palavras, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, queridos? Queridos, eu estou com um sentimento, com um encargo bastante forte no meu coração, não somente hoje, mas desde a semana passada, de estar tendo comunhão com os irmãos e trazendo algumas palavras, algumas ministrações específicas de cunho apologético. E essas mensagens, elas se referem a mensagens que entram em defesa da verdade. Mensagens específicas, necessárias para nós, que como cristãos, como membros do corpo de Cristo, como aqueles que desejam servir a Deus em novidade de vida, em realidade de vida cristã, precisam ouvir e ter no coração muito bem firmada, muito bem constituída, muito bem sedimentado no coração, na nossa consciência, sobre a condição da igreja e qual o verdadeiro papel da igreja num sentido de ser coluna e baluarte da verdade, no sentido de ter esta bandeira erguida da verdade de Deus. Verdade é essa que se divide em duas óticas, né? em dois enfoques. A verdade objetiva, que é a parte teórica, a doutrina, a parte que nós podemos entender, a parte filosófica da verdade de Deus, porque trata-se da questão literária, gramatical, linguística, dos conceitos. Então, essa parte primária da palavra, como a verdade objetiva, a doutrina, seguida da verdade experimentada, que é a verdade subjetiva, que é a experiência de cada um de nós diante daquilo que aprendemos como doutrina. Então, essa verdade, com esses dois lados, essas duas facetas, faz com que nós experimentemos a vontade de Deus. E aqui eu chamo a atenção para essa expressão que eu acabei de usar, porque é assim, né? Nós somos cristãos e viemos, a maioria de nós, de uma caminhada já de alguns anos, alguns até algumas décadas, né? 10, 20, 30 anos de cristão. E nós aprendemos muita coisa e ouvimos muitas coisas boas, coisas louváveis a respeito da fé cristã, coisas que nos ajudaram, que nos fortaleceram, que nos guardou os nossos corações, as nossas famílias, na comunhão que nós tivemos com outros irmãos em outros lugares, em outros tempos. Isso é bastante maravilhoso. No entanto, nós precisamos progredir para uma consciência cada vez maior e cada vez mais nítida e cristalina daquilo que verdadeiramente nos importa. Então, atenção, aquilo que verdadeiramente importa para nós, aquilo que é relevante, aquilo que não tem como negociar, aquilo que não pode deixar de ser falado. Nesse ponto, eu chamo a atenção de vocês para a questão
da verdade de Deus, do evangelho puro, cristalino, dessa verdade objetiva que nos projeta para uma experiência da verdade de Deus. Então essas mensagens são ministradas a partir de então, são mensagens que nos chamará a atenção para o nosso real papel, não somente como cristãos, mas como ministério apostólico redenção. Porque Deus ele nos entregou um encargo, Deus nos deu um sentimento, uma visão e uma disposição de desenvolver um trabalho espiritual em prol do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, corpo esse que não se limita a esses irmãos daqui. Corpo de Cristo são todos os irmãos de todas as épocas e lugares, inclusive hoje, em todos os lugares do mundo inteiro, porque trata-se daqueles que creram. E esse texto, como um texto base das nossas reflexões de agora por diante, é um texto que nos centra nesse sentimento, nesse espírito, nesse sentimento apologético, que é a nossa pronunciação, a nossa proclamação da verdade e em defesa da verdade. É como aqueles que se mobilizam e se reúnem com um só espírito, com uma só disposição, com uma só visão daquilo que precisamos fazer e daquilo que devemos fazer. Aí você veja que Jesus, no seu discurso, ele começa a falar sobre a palavra que ele recebeu do Pai, sobre aquilo que ele ensinava, que ele ouviu do Pai, recebeu do Pai, e Jesus era fiel naquilo que ele havia recebido. Há até um outro texto aqui em João capítulo 7, que eu quero ler com os irmãos. A partir do versículo 14, olha só, João Evangelho capítulo 7, versículo 14, diz assim: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como este sabe as letras sem ter estudado? Aí eu trago aqui uma explicação breve aqui nesse ponto. É porque assim, a cultura dos judeus era que todo menino, a partir de 12 anos de idade, ia para a escola dos rabinos, para se constituir da lei dos profetas. E Jesus não foi nessa linha, ele não entrou para a escola dos rabinos com 12 anos. Até porque onde ele estava com 12 anos, ele estava falando e discursando no meio dos doutores no templo. Lembra daquele episódio que Jesus estava conversando com os fariseus e os anciãos? De repente a mãe dele procurou, não achava, foi ver Jesus, estava lá no templo falando com os doutores, coisas eternas, profundas, coisas concernentes à vontade e o desejo eterno do Pai. E aí a mãe de Jesus, Maria, perguntou: Jesus, estamos procurando você por toda parte, você não falou nada, está aqui. Aí ele diz como Deus, não como filho, não como criança, mas ele fala: mulher, importa que eu esteja falando e realizando a obra daquele que me enviou. Então, como enviado de Deus, como apóstolo do Pai, porque o apóstolo é aquele que é enviado para uma missão, para uma obra, Jesus veio a esta terra trazendo uma palavra, trazendo uma doutrina, trazendo um ensinamento. E o versículo 16 aqui diz: respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu. Veja que até o próprio Jesus, ele declara que aquilo que ele ensinava, que ele dizia, que ele falava às multidões e aos seus discípulos, não era algo particular, mas era algo de Deus, algo do coração de Deus. E na qualidade de servo do Pai, na qualidade de filho, como aquele que vem enviado do Pai para realizar a obra, ele diz: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a sua vontade, ou fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Eu faço uma pergunta para vocês, uma pergunta retórica, não precisa responder. Você deseja fazer a vontade do Pai? Veja que não é a minha vontade, não é a vontade de nenhum líder, não é a vontade de nenhum homem comum nessa terra. Ainda que sejam homens
espirituais e comprometidos com a verdade. Mas o texto diz: se alguém quiser fazer a vontade do Pai, e aí vocês no coração de vocês responderam para Deus no coração de vocês, é necessário conhecer a respeito da doutrina. Então, há uma doutrina, há uma mensagem, há um ensino próprio de Deus, que veio como um fio condutor, e esse fio condutor é o fio condutor da verdade, e agora esse fio ele começa no Pai, vem por Jesus Cristo, que agora Jesus Cristo, ele passa para o apóstolo, para os seus apóstolos, e eu quero pegar esses apóstolos, eu quero pegar o principal deles, que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele declara aqui, em Atos capítulo 26, versículo 16, quando diz assim, vamos ler o versículo 15 para a ideia ficar completa. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao passo que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse aqui é o texto que fala daquele episódio de Jesus descendo para Damasco. Então foi, ali abordado pelo próprio Jesus pessoalmente, e os irmãos conhecem a história. Mas aí Jesus declarou para ele assim, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Olha só, eu te apareci hoje, Jesus falando para o apóstolo Paulo, que na verdade não era o apóstolo Paulo naquele momento, era Saulo, o fariseu Saulo. Mas para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Então eu estou te enviando. Eu te constituí ministro, te constituí testemunha, estou te enviando para o povo judeu e para o mundo dos gentios, para lhes abrires os olhos. Olha só o encargo ministerial do apóstolo Paulo, que ele recebeu do próprio Jesus, para lhes abrir os olhos do povo judeu e dos povos e das nações dos gentios, e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Jesus, ele apareceu para Saulo, e a partir de então ele se tornou o apóstolo Paulo, o apóstolo do Cordeiro, o principal apóstolo do Novo Testamento. Eu digo isso com toda a certeza do meu coração, uma vez que o apóstolo Paulo esteve com Cristo durante 3 anos se encontrando nos desertos da Arábia e ouvindo palavras do próprio Jesus, palavras profundas, todo o arcabouço doutrinário da verdade do Evangelho, o apóstolo Paulo recebeu do próprio Jesus. Então o apóstolo Paulo ele foi doutrinado, discipulado, ensinado pelo próprio Jesus pessoalmente. E não somente no deserto da Arábia, nos desertos, mas também sendo arrebatado até o 3º céu, foi ao paraíso, ao Hades, e ouviu grandes coisas. E eu quero dizer que tudo isso que ele ouviu, ele escreveu 14 epístolas, mais da metade do Novo Testamento, se tornando o principal apóstolo dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqueles apóstolos que estão ali relatados em Apocalipse, capítulo 21. Os 12 apóstolos do Cordeiro. E eu quero dizer com tudo isso que o fio condutor ele vem passando de mão em mão. A responsabilidade de confirmar a verdade, de defender a verdade de forma apologética, com toda a doutrina, coerência, fundamentação e fé, começou com Jesus Cristo sendo enviado pelo Pai. E agora o próprio Jesus passa para o apóstolo Paulo, pessoalmente. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo aqui, na 2ª epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nos seguintes termos, olha só. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste. Então Jesus falou, o meu ensino não é meu, é daquele que me enviou. Pega esse ensino, passa
totalmente, de maneira absoluta para Paulo. Agora Paulo declara a Timóteo que Timóteo havia ouvido do próprio apóstolo todo o ensinamento. E ele diz no versículo 2, o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. E isso mesmo, ou seja, exatamente o que você ouviu, isto mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para transmitir a outros. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos relatar aqui, vamos recapitular o fio condutor. O pai falou assim, eu tenho uma mensagem para entregar para a humanidade. O pai disse, eu tenho uma mensagem. Isso aqui é muito forte, queridos. Isso aqui muda a nossa vida. Eu tenho uma mensagem para transmitir para os seres humanos, para os homens. E aí, quem vai transmitir essa mensagem é o meu filho amado, o meu unigênito. Aí o próprio Deus, o verbo se faz carne, nasce a criança, cresce e começa a ensinar um ensinamento que ele recebeu do pai. E agora não somente isso, ele passa para os seus apóstolos, seus discípulos, para o apóstolo Paulo, que passa para Timóteo e diz a Timóteo, Timóteo, transmite exatamente o que você ouviu de mim, diante de testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos, para que esses transmitam a outros. E hoje esse fio condutor chega até nós. E eu quero dizer que Deus nos considera pessoas fiéis e idôneas. Você pode dizer amém por isso? Deus, ele nos confia a verdade objetiva. Ele nos confia a doutrina. Ele nos confia a sua palavra, que é aquilo que é de mais importante para todos os cristãos de todas as épocas. Qualquer experiência, qualquer prática da vida cristã, ela deve estar subordinada à palavra de Deus, à sã doutrina, à verdade do Evangelho. Por que eu digo qualquer experiência? Porque nós estamos falando daquilo que o próprio Jesus está declarando no texto que nós lemos no início. E é nesse ponto que precisamos entender a nossa razão de ser como ministério. Porque agora nós temos em nossos ombros uma responsabilidade de darmos continuidade a um serviço, a um trabalho que começou há 2000 anos atrás. Muitos começaram com boa intenção e se desviaram. Muitos com boa intenção se desviaram. Por quê? Porque no caminhar da trajetória foram dando razão e ênfase para outras coisas que não eram especificamente a verdade, absolutamente a palavra. Tinha a palavra e alguma coisa, a palavra e mais duas coisas, a palavra e três coisas, daqui a pouco tinha 3 coisas e a palavra, daqui a pouco tinha 20 coisas e a palavra, daqui a pouco se fazia muitas coisas e por fim falava a palavra lá no final, se desse tempo. E aí foram se perdendo. Olha só o que Jesus diz aqui no versículo 30 de João capítulo 8, trazendo de volta para o texto inicial. Ditas estas palavras, muitos creram nele. Quantos aqui creram em Jesus? Diga amém. Aí agora Jesus se volta para os que creram, e Jesus está falando conosco nesta manhã que cremos, e diz no versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, disse Jesus a todos aqueles que creram nele. Inclusive nós aqui hoje, nesta manhã. Se vós permanecerdes na minha palavra. Se vocês permanecerem na palavra. Não é se vocês tiverem a palavra como algo necessário. Não. A palavra é algo imprescindível. Oração é necessário. O congregar é necessário. As coisas que são, que fazem parte dessa disciplina de vida cristã, as práticas, alguns gostam de jejuar, e, enfim, tudo isso deve estar abaixo da palavra, porque a verdade vai dar base para a verdadeira oração, a palavra vai dar base para o verdadeiro jejum, a palavra vai dar base para tudo aquilo que você deseja fazer como um servo de Deus e é necessário fazer. Quem está entendendo, diga amém. Por isso ele diz que se vocês permanecerem na palavra, na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então, qual é a primeira coisa que um cristão, aquele que creu, precisa fazer? Precisa entender qual é a palavra de Deus. Primeiro, o que é a palavra de Deus? Porque muitas palavras são pregadas.
Muitos evangelhos são ministrados. Eu não estou aqui considerando nem criticando, não é crítica negativa. Eu digo que muitas palavras são pregadas, sim ou não? Muitas palavras são pregadas em vários lugares. E as pessoas vão dando ênfase naquilo que acha que deve dar ênfase. E cada um com o seu trabalho, né? E nós respeitamos os irmãos e que Deus abençoe a todos eles. Agora, é necessário que haja uma consciência daquilo que é mais importante. O mais importante, segundo Jesus, segundo Paulo, segundo Timóteo, segundo o Evangelho, segundo toda a Escritura de Gênesis e Apocalipse, é a palavra. Nós vamos entender o que é a palavra de Deus, em que consiste a palavra de Deus, quais são os fundamentos da verdade, quais são as bases, quais são as certezas, as afirmações, as assertivas do Evangelho. O que é que tem mais importância para nós hoje? E nesta palavra precisamos permanecer. Então, primeiro passo para o discipulado, para aqueles que desejam ser discípulos de Jesus, não multidão, né? Porque sabe que a multidão e os discípulos são duas coisas separadas. O que a multidão quer? A multidão quer pão, a multidão quer peixe, a multidão quer cura, a multidão quer que expulse o demônio do filho, a multidão quer que resolva um problema. Então a multidão está sempre procurando realizar as suas necessidades humanas e imediatas. Mas a multidão está pouco preocupada em realizar ou permitir que Deus realize uma obra interior no coração e eterna. Porque o texto vai falar que obra é essa. E nós não podemos abrir mão disso. E nós não podemos abrir mão deste espírito apologético da verdade. Não podemos abrir mão desta bênção que Deus nos deu. Do privilégio de poder defender a verdade. Pregar a todo dia, a tempo e a fora de tempo, batendo. Como diz Jeremias ali, né? No capítulo 23, que a palavra de Deus é martelo. É fogo e martelo que esmiunça a penha. Ora, o que quer dizer a palavra de Deus sendo fogo? Porque a palavra de Deus é a palavra da justiça. É a palavra que vem para disciplinar. É palavra de juízo. É palavra de condenação a todos os inimigos de Deus que estão dentro da casa de Deus ou estão dentro de nós como casa. Por isso que a palavra é fogo. E também é martelo que esmiunça a penha. É um martelo que quebra a rocha. Que rocha é essa? A pedra do coração. E aqui nós precisamos entender esta questão. Precisamos ser bem maduros e conscientes daquilo que somos, aonde estamos e para onde precisamos ir. E então são os passos, né? O primeiro passo é permanecer na palavra. Para que nos tornemos verdadeiros discípulos, aqueles que receberam. O discípulo é aquele que recebe a informação, o ensinamento. E não somente recebe a informação, o ensinamento do seu mestre, do seu Senhor, mas também agora ele procura defender, praticar, anunciar, viver aquilo. Por isso diz, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade. Veja que ele falou permanecer na palavra para conhecer a verdade. Será que há diferença? Por que Jesus falou assim? Então vocês vão permanecer na minha palavra para conhecer a minha palavra. Não. Ele falou, vocês vão permanecer na palavra, que é a doutrina trazida, o ensinamento, o arcabouço, né, da palavra como doutrina, para que essa doutrina nos projete para o conhecimento da verdade. E esta verdade, ela diz respeito ao próprio Deus no desenvolvimento da sua vontade. Então Deus tem uma vontade. Quando essa vontade acontece na prática, nós temos a verdade cristalizada. Quem entendeu? Porque a verdade, ela tem que ser manifestada. A verdade não é algo abstrato. Não é uma lenda, um conto, um mito, um sonho, não. A verdade ela tem que ser experimentada, cristalizada, realizada, percebida, vista, revelada. E isso acontece na prática da vida cristã. A doutrina na qual nós permanecemos nos projeta para conhecermos a verdade. E então, conhecendo a verdade,
a verdade nos libertará. Os que desejam ser libertos. Mas libertos de quê, pastor? Já participei de reunião de libertação nas campanhas, nas sextas-feiras à tarde. Amém. Mas você foi liberto nas campanhas? Porque a libertação que a Bíblia propõe como verdade, aqui está a necessidade de entendermos o que é a verdade, né? O que é a palavra de Deus. Para que todo o nosso procedimento não seja procedimentos vãos, em nome de um procedimento religioso, de uma prática religiosa, que uma multidão segue, que um povo segue, uma cultura de um tempo, própria de um povo, chamado evangélico, que tem um estilo de vida cristã baseado naquilo que eles acreditam, em qualquer coisa. Mas nós falamos de uma caminhada de discipulado, que começa com o espírito e o coração de entender a verdade e permanecer nela, para que permanecendo nessa verdade possamos conhecer a verdade. E agora, conhecendo a verdade, experimentarmos a libertação do coração, da alma, do ser, do eu, do ego. E nisso se pauta a maior necessidade que eu tenho e que você tem. Por que nós sempre estamos observando as questões práticas da vida humana? No sentido de ficarmos preocupados com o casamento, com a família, com a criação dos filhos, com o crescimento dos nossos filhos a partir dos 10 anos de idade, 12, aí vai se tornando adolescentes, jovens, rapazes, adultos, e vão constituir família, e daqui a pouco vai ter que educar os seus filhos, e a vida vai seguindo, e o povo vai sendo estabelecido, e a caminhada continua. Mas por que é muito importante entendermos isso? Porque a base da vida cristã, a base da vida social, a base da vida familiar, a base da vida conjugal, a base da vida financeira, a base da vida em qualquer experiência, em qualquer âmbito da nossa experiência humana, ela parte de uma condição de estarmos firmados na palavra e nela sendo edificados e restaurados, libertos de nós mesmos. E a partir do momento que nós vamos experimentando esta vida de libertação interior, por intermédio da verdade do Evangelho e da prática da palavra, nós vamos experimentando o que Paulo declarou em Romanos capítulo 11, versículo 2. Né? Para que conheçamos, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, se o Filho libertar, na palavra, na verdade, na fé, verdadeiramente seremos livres. Um corpo cristão livre, irmãos livres, famílias livres, casais livres, jovens livres, pastores livres, pessoas livres. Livres do mal cósmico que está no coração do ser humano. E essa libertação vai nos projetar para uma vida em paz com as pessoas. Aí vai diminuir os conflitos entre o casal. Aí vai diminuir os conflitos no trânsito. Sabe que o trânsito é complicado, né? Trânsito é uma coisa bárbara. Só quem dirige sabe o terror que é o trânsito. O trânsito é terror. É terror de tudo quanto é jeito. Frenético, agitado, violento, chato, estressante. Mas aquele que conhece a verdade, experimenta a verdade, ele é liberto do seu eu. Porque o eu é que arruma o problema no trânsito, é o ego, o eu. Porque o motorista é egudo, não existe a palavra que vai ficar existindo, é um neologismo. Então o motorista egudo, tem um ego grande, ele não aceita ser passado para trás, entre aspas, porque eu não sei o que é ser passado para trás em trânsito. É aquele que dá uma fechada, é aquele que entra na vaga, porque você está chegando para a vaga, ele vai colocar o carro na frente, não dá nem bola, olha para cima e vira as para sai. Aí você fica ali a ver navios. E a ira no coração, né? Dá vontade de arranhar o carro. Quando for dar ré, eu vou encostar para ele aprender a respeitar o outro.
Ah, mas você querendo ser respeitado? Você é melhor do que aquele, você precisa ser respeitado. Veja o tamanho do nosso ego. Ah, porque me fechou. Então, se me fechou, eu vou fechar também, para ele aprender a respeitar os outros. Tem ou não tem isso aí? Ego. Porque o Evangelho fala assim, tem o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Não se exalte, se humilhe. Se esvazie de você mesmo. Quando vier a ira, você fala, você trata com o coração e dá glória a Deus e abençoa aquele que está te causando ira. Não resiste ao perverso. Pastor, e se ele me xingar? Deus te abençoe, meu irmão. Vá com Deus. Paz de Jesus Cristo esteja contigo. É o Espírito de Cristo. Não é o Espírito do anticristo, porque o anticristo ele quer matar todo mundo. Anticristo, ó, anticristo, ele é contrário a Cristo. E tudo o que não é Cristo é anticristo. Pastor, você está querendo dizer com essa fala aí que o anticristo, o espírito do anticristo está dentro de mim? Aí não está não? E está onde o espírito do anticristo? Pastor me chamou de anticristo. Não, eu falei que o espírito do anticristo é o ego do homem, é o antropocentrismo, é esse valor exacerbado que nós damos de nós mesmos. Nós valorizamos muito nós, por isso que os casamentos estão tudo acabando. Porque o marido quer ter razão e a mulher também. Não vai ter razão, vai rachar. Uma casa dividida não subsiste, um reino dividido não subsiste. Se não houver humildade, esvaziamento, e prudência, e amor, em ambas as partes, vai acabar o casamento. Casa com 6 meses, separa. Aí casa de novo, aí mais 6 meses, separa de novo. Aí casa a terceira vez, vai separar de novo. Porque o problema é o ego do homem, que é muito forte. É uma desgraça, né? O ego do homem é uma desgraça. Essa é uma coisa desgraçada, é isso, é o ego do homem. Serve para nada. Para que serve o ego do homem? Para morrer. Serve para morrer, para ir para a cruz. Por isso Jesus disse a Pedro, depois de ter chamado Pedro de Satanás, lá em Mateus 16, a partir do versículo 21 ali, 22, aí ele falou assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Você quer ganhar a sua vida, você quer ganhar, não, tem que perder a vida, perder, se esvaziar, anular. O discípulo ele se anula para que Cristo viva. Enquanto você estiver prevalecendo no teu casamento, o teu casamento está sendo destruído, a tua família está sendo destruída, e Jesus está longe de você. E o que está prevalecendo na família é o espírito do anticristo, é o ego, é o velho homem, é a força do velho homem, distante de Deus, cheio de enfermidades do coração, cheio de tralhas, de lixo, de revoltas, de iras, de discórdias, inimizades, divisão, contenda, ciúmes. O ego do homem está prevalecendo. O velho homem está vivendo e Cristo está oculto, enclausurado, como que dentro de um casulo preso. É aquela luz que foi colocada para brilhar e está acesa debaixo de um balde, assim, de cabeça para baixo, de boca para baixo. A luz está acesa, porque a luz é o próprio Deus em nós, mas está bloqueada por um balde. A luz, muitas vezes, está bloqueada pelos nossos conceitos, achismos, ego, pelo nosso eu, pela nossa cultura familiar, cultura, né, social, regional, do meio que nós vivemos, tudo isso tem que ser destruído em nós. Isso é a libertação que o Senhor quer causar em nós, quer promover em nós, por meio de permanecer na palavra, e conhecer a palavra, e conhecer a verdade, para que sejamos libertos, para que sejamos reconhecidos, percebidos e vistos como verdadeiros filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, como filhos amados do Pai, que simplesmente trazem o Pai para esta terra e então manifesta o Altíssimo na sua vida, no seu cotidiano, de maneira muito simples e muito simples. Sabe aquele cristão que as pessoas olham para ele e falam assim, Deus está nessa vida. Esse é cristão. Esse aqui, eu não gosto de crente, eu não gosto de pastor, mas esse aqui é servo de Deus. Esta aqui é a serva de Deus. Por quê? Porque não estão vendo nele
uma religião, estão vendo nele a vida de Deus. A vida, ó, a vida de ressurreição sendo transmitida, manifestada no falar, no olhar, no agir, na convivência entre o casal, com os filhos, no trânsito, no trabalho, dentro do supermercado, lá na praia de férias, aonde quer que você esteja, Deus estará sendo manifestado na tua vida. E a cada dia você vai sendo liberto. Sendo liberto. Sendo liberto. Esse é o espírito da vida cristã.